Olá, pessoal, tudo bem? Depois dessa pausa que a gente teve aí com as atividades um pouco diferenciadas para encerramento do trimestre, vamos seguir no nosso conteúdo que a gente vinha trabalhando. E se vocês lembrarem da última aula, nós falamos sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, a situação do mundo, da disputa das potências mundiais ali em se armar, em fazer pactos de aliança, as suas disputas por mercado, por território, né? Que já ficava evidenciado desde lá, daquele momento de partilha da África, de partilha da Ásia, né? de lotear a África praticamente entre as nações europeias, as nações industrializadas, o controle dessas nações sobre a Ásia e tudo mais. Também tinha aquele clima, como a gente viu, de otimismo das pessoas, de fé no progresso, diante de tantas invenções novas, de tantas maravilhas que o mundo vinha experimentando. Então, se tinha, por um lado, um momento de euforia, de apogeu, de glória, assim, vamos dizer, por um novo mundo todo tecnológico, com muitas facilidades para o cotidiano, para o dia a dia das pessoas, e, ao mesmo tempo, uma disputa silenciosa entre as nações por mercado, pela expansão industrial, por mão de obra barata, por acesso à mercadoria e por mercados consumidores, né? E uma certa tensão também envolvendo os povos em relação ao nacionalismo, aos sentimentos nacionais. Lembrando a vocês, Itália, como a gente conhece hoje, recém tinha se unificado, né? A Itália, durante milhares de anos, foram cidades independentes, cada uma, regiões autônomas, independentes, com alguma identidade cultural, mas não era o país que a gente conhece hoje. A mesma coisa acontecendo com a Alemanha, recém tinha se unificado há pouco tempo em um país como a gente conhece hoje da Alemanha. Eram regiões que ficavam sob domínio lá na Idade Média, na Idade Moderna do Sacro Império Romano Germânico, e depois vários reinos, várias regiões assim também, que não caracterizam o que a gente conhece hoje como a Alemanha, né? Então, a Alemanha recente tinha se unificado. Então, e assim, dentro de toda a Europa, tem vários conflitos, vários momentos de afirmação nacionalista. Até que, em um determinado momento, essa situação toda vai explodir em uma guerra mundial. Então, a nossa aula de hoje é Primeira Guerra Mundial. Vou compartilhar aqui com vocês o tema da aula de hoje, Primeira Guerra Mundial. Aqui. Primeira Guerra Mundial. Ela vai de 1914 a 1918, são 4 anos e um pouco de guerra. Por que Primeira Guerra Mundial? Porque ela vai envolver na guerra países dos 5 continentes, tá? E ela vai ter combates principalmente na Europa, mas também fora da Europa, no continente africano e no continente asiático, né? E vai envolver países de todos os continentes. Então, por isso, Guerra Mundial, e é a primeira vez na história que vai acontecer isso. Nós já tínhamos tido outras guerras em que nações tinham aliados. Na própria Guerra dos 100 Anos, lá na Idade Média, nós temos principalmente Inglaterra combatendo a França, mas eles tinham outros países aliados também que se envolviam na guerra, mas não caracterizavam essa totalidade da Guerra Mundial como vai acontecer no início do século XX. Então, o estopim da guerra, né? Como é que começou essa guerra? Por que começou essa guerra? Essa guerra ela não começou dentro das principais nações ou das principais potências rivais ali do mundo. Vocês lembram que foi feita aquela política de alianças? Primeiro foi feita uma aliança, ela é mais antiga, entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, certo? Então, essa era a Tríplice Aliança. Então, o que dizia isso? Se por acaso uma dessas nações fosse atacada por outra, as outras duas vinham em defesa dessas. Para fazer contraponto a isso,
algumas décadas depois, foi criada a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, né, Inglaterra, na realidade, Inglaterra, né, ou Grã-Bretanha, e França e Império Russo. Tá? Então, essas eram as 6 principais potências ali, vamos dizer. E o que vai acontecer para desencadear essa guerra? Tem um pequeno país na região dos Balcãs, a Bósnia e Herzegovina, que hoje existe novamente, né? E que existia antes da Primeira Guerra Mundial e que estava sob domínio do Império Austro-Húngaro. Isso gerava uma sensação de nacionalismo, um sentimento nacionalista de querer se separar desse Império Austro-Húngaro, que, na realidade, era um Estado opressor, né? Que vai estar controlando ali a Bósnia. Também havia nos vizinhos da Bósnia, na Sérvia, um grande movimento separatista e uma ideia de formar um país juntando todos esses pequenos países eslavos no sul do continente, na região sudeste, vamos dizer assim, do continente europeu, os eslavos do sul, que envolve essa região dos Balcãs, né? Montenegro, Croácia, Macedônia, Bósnia, Sérvia. Então, eles queriam fazer um país com todos esses eslavos e se libertar. Por quê? Porque esses países, uma parte deles estava sob domínio do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, aquele lá de 1453, que tomou Constantinopla e deu fim à Idade Média e inaugura a Idade Moderna, né? Que é a Constantinopla, o Império Bizantino, a parte oriental do Império Romano, né? Então, esse Império Turco-Otomano dominava uma parte desses países eslavos, desses povos eslavos. Outra parte era dominada pelo Império Austro-Húngaro e tinha algumas partes independentes que eram apoiadas pela Rússia. A Rússia é um país eslavo também, e esses países eslavos, eles tinham a Rússia como um grande irmão, o irmão mais velho, o irmão protetor, o Império Russo, né? Que, por sua vez, dominava várias outras nacionalidades que também queriam se libertar do Império Russo. Bueno, mas o que vai acontecer para desencadear a guerra mesmo? Né? O estopim. Né? Estopim é aquela parte da bomba ou das armas antigas, né? Onde eu dou a faísca para ter a explosão, né? Para ter o disparo, o tiro, enfim. Então, o estopim da guerra, o que vai dar a faísca que gera a guerra, é o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Fernando, ou Francisco Ferdinando, dependendo da tradução que vocês vão ver, né? Que em alemão se diria Franz Ferdinand. Ele era o herdeiro deste império, ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro, e como o tio dele, o imperador Francisco José, já era velho pra caramba, o Francisco José estava na casa dos 90 anos, eu acho, já reinava há mais de 60 anos sobre o Império Austro-Húngaro. O filho mais velho, o único filho homem que ele tinha, que seria o herdeiro, já tinha falecido, então ele já tinha declarado que o Francisco Fernando seria o sucessor do Império Austro-Húngaro, né, do trono, seria o próximo imperador quando Francisco José morresse, falecesse. Bueno, o Francisco Ferdinando, ou Francisco Fernando, junto com a sua esposa Sofia, foram fazer uma visita na Bósnia, na capital da Bósnia, Sarajevo, revisar as tropas e tudo mais, e lá grupos separatistas bósnios e apoiados por grupos separatistas sérvios armaram uns atentados. Então, eles pretendiam, primeiro fizeram um atentado à bomba, que o Francisco não atingiu a Francisco Fernando, ele conseguiu escapar dentro do carro dele lá, mas feriu uma série de outras pessoas, umas 10 pessoas mais ou menos. Ele foi lá para o evento que ele tinha que ir,
mesmo assim, mesmo apesar do atentado à bomba, participou lá da reunião, queria participar, e quando ele estava saindo de lá, ele resolveu dar um pulinho no hospital para ver as pessoas que tinham se machucado, se ferido com esse atentado à bomba. E, neste momento, um desses caras aí, desse grupo separatista, o Gravilo Príncipe, foi lá e conseguiu furar o bloqueio lá da guarda, da polícia, enfim, se aproximou do carro, era um carro aberto, e disparou vários tiros com um revólver e que acertaram o Francisco Fernando e a sua esposa Sofia, e os dois morreram, certo? Então, aqui eu tenho umas imagens aí, né? O momento em que o Francisco Fernando e a Sofia estão saindo lá do seu evento. Isso aqui é um chapéu, tá cheio de plumas aí, é um negócio da família real lá. E eles vão entrar neste carro aberto. Aqui nós temos o Gravilo Príncipe, ele tinha só 19, 20 anos, né? O bigodinho deixa ele mais velho. E aqui o Francisco Fernando, que era um cara na casa dos 50 anos, mais ou menos. Né? E aqui o desenho, a reprodução do momento dos disparos. O que isso vai acontecer? O Império Austro-Húngaro vai responsabilizar a Sérvia por este atentado. Embora esse atentado tenha sido na Bósnia, eles vão responsabilizar a Sérvia, vão dizer que a Sérvia, que o governo da Sérvia é conivente com esses grupos separatistas, e isso vai gerar uma tensão entre os dois países, que vai durar mais ou menos um mês, e aí nós vamos ter um efeito dominó na Europa, que é o seguinte: as declarações de guerra. Em 28 de julho, mais ou menos um mês depois do atentado, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia vai se mobilizar em defesa da Sérvia, vai ter uma mobilização geral do exército e tudo mais, em apoio à Sérvia, um dia depois. Mais 2 dias, em agosto, né? Em 1º de agosto, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Tá? Então, o negócio era entre Áustria-Hungria e Sérvia. E aí já está a Alemanha declarando guerra à Rússia. E aí, em 3 de agosto, a Alemanha vai declarar guerra à França e à Bélgica e vai invadir a Rússia. Tá? Porque a Alemanha já começou a fazer movimentos de invadir, de entrar dentro da Bélgica, então ela declara guerra à Bélgica e à França. E aí, em 4 de agosto, a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Tá? Tem outras declarações de guerra nesse meio do caminho, entre países menores, entre outros países e tudo mais, mas essas são as principais declarações de guerra. Então, é um efeito dominó. Todo mundo começa a declarar guerra a todo mundo. Lembrando, né, aqueles 2 timinhos, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Então, a Alemanha e a Áustria-Hungria faziam parte da Tríplice Aliança. Como a Áustria-Hungria está em guerra com a Sérvia e a Rússia é protetora da Sérvia, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Né? E aí a mesma coisa com Inglaterra e França, que estão lá no time da Rússia. Beleza? Tem mais aqui. Em 6 de agosto, a Áustria-Hungria então, vai declarar guerra à Rússia e a Sérvia declara guerra à Alemanha. Então, está feita a guerra. Opa, fui demais. É aqui que eu quero. Então, aqui nós temos alguns dos personagens, tá? Cuidado que não é ilusão de ótica, tem 2 fotos que vocês pensam que daqui a pouco é da mesma pessoa. Não é. Né? Nós temos 3 carinhas aqui que são os principais governantes, né? Envolvidos neste conflito. O nosso amigo aqui, o Guilherme II, que é o Kaiser, ou César, ou imperador do Império Alemão. Nós temos aqui o George V, que é o rei da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Império Britânico, né? Podemos dizer assim, também é um império.
e aqui o Nicolau II, o imperador do Império Russo. Tá, curiosidade para vocês. Por que esses caras são tão parecidos? Porque eles todos são primos. Todos eles são netos da Rainha Vitória da Inglaterra. A Rainha Vitória teve um longo reinado na Inglaterra no século XIX e começo do século XX, né? Então se chama a Era Vitoriana, né? É aquela época de ouro mesmo da Inglaterra, quando a Inglaterra está se desenvolvendo industrialmente, está dominando o mundo através da sua marinha, tem colônias por todas as partes do mundo, né? Se dizia que o Império Britânico não via o sol se pôr, né? O sol não se punha no Império Britânico. Sim, porque tinha possessões em todas as partes do mundo, né? Então, em alguma parte do Império Britânico sempre tinha sol. Bueno, e esses caras todos são netos da Rainha Vitória, todos eles são primos, né? E ainda o Nicolau é casado com uma outra neta da Rainha Vitória também, então é um negócio familiar, só que eles vão se pegar no pau. Bueno, a gente pode definir, eu não vou entrar muito em meados assim, da guerra, das movimentações da guerra e tudo mais, vamos simplificar a guerra aqui para a gente em dois momentos, tá? A guerra de movimentos e a guerra de trincheiras. Primeiro momento da guerra é a guerra de movimentos. É quando os países os exércitos que estão entrando em guerra, vão fazer os seus primeiros movimentos estratégicos, tentando invadir e ocupar a maior parte do território inimigo. Quem vai se dar um pouco melhor nessa guerra de movimentos é a Alemanha. Ela sabe que se ela entrar na fronteira dela diretamente com a França, ela vai ter a resistência das tropas francesas ali, barrando o avanço dela. Então, ela tenta entrar pela Bélgica, que não tem um exército forte, que é um país muito pequeno, não tinha um exército suficiente para resistir à Alemanha, então ela entra pela Bélgica e, depois de invadir a Bélgica, ela invade a França pela fronteira da Bélgica, onde a França estaria mais desguarnecida. Mas os franceses também fazem um movimento meio parecido e meio que dão uma volta. Então, a gente vai ter uma coisa assim de um entrando no território do outro, o outro entrando no território do um e tentando surpreender o seu inimigo pela lateral e pelo flanco, né? A Alemanha vai atuar em duas frentes, e aí que está o grande nó assim, da guerra, que a Alemanha tem a frente ocidental, que é onde ela tenta invadir a França, e ela tem a frente oriental, onde ela tenta invadir a Rússia, né? E aí ela tem duas frentes de batalha, uma de um lado do país e no outro extremo o outro. Então ela tem que dividir seus exércitos em dois para enfrentar inimigos em frentes de batalhas diferentes, certo? Essa guerra de movimentos ela se esgota num determinado momento onde cada um atingiu as posições que podia atingir e aonde tem a resistência do outro exército, e ali se para. E aí se vai para uma outra fase da guerra, que é a pior fase da guerra, que é a guerra de trincheiras, tá? Que é onde se dá os combates mais complicados e é onde os soldados tu vai extenuar, tu vai perder um número enorme de soldados. O que é a trincheira? São essas valetas que vocês estão vendo aqui, que os caras cavam, cabe um homem inteiro em pé ali dentro, sem tomar tiro, né? E eles ainda reforçam com aqueles sacos de areias e tudo mais. Tem estruturas, tá? Tem algumas trincheiras que vão ter quilômetros e quilômetros, 30, 40, 100 quilômetros praticamente de trincheira, tá? É como ir daqui a praia, por exemplo, dentro de uma valeta dessas, e ela se ligando uma valeta com a outra. A cada distância tem um posto de comando, ou seja, eles construíam verdadeiros casas ali debaixo da terra para ficar os comandantes, os oficiais e tudo mais. Uma boa dica, quem quiser entender essa questão das trincheiras, assista o filme 1917,
É um filme que teve premiado aí no Oscar há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e não tem no Netflix, eu acho que ele tem no Telecine ou no YouTube para alugar, 6 pila, 7 pila, alguma coisa assim. Tu consegue alugar ele no YouTube. Mas é um filme bastante interessante. Ele é feito em plano contínuo, né? Ou seja, não tem cortes, a câmera é do ponto de vista do personagem ou de alguém que estivesse correndo. A câmera fica correndo atrás do personagem, né? E ele vai andar por dentro dessas trincheiras aí, vocês vão ter uma ideia. Por que é uma fase muito ruim? Porque vem o inverno, vem o frio, vem a chuva, os caras ficam atolados no barro, os caras pegam doenças, os caras morrem de doença e ficam ali, não tem quem vá sepultar eles em outro lugar. O cara não pode botar a cabeça para fora, porque se o cara botar a cabeça para fora desse buraco, ele toma um tiro no coco. Né? A mesma coisa, eles ficam espreitando para ver se alguém aparece lá do outro lado para eles darem um tiro. Né? Eles são bombardeados o tempo inteiro por canhão, por avião. Tá? Quando eles tentam fazer um movimento para atacar o inimigo, tá tudo... não sei se vocês estão vendo aqui nessa imagem, está cheio de palanquezinho aqui, né? de toco de árvore, enfim, de galhos. Os caras passam arame enfarpado, tem várias linhas de arame enfarpado. Então, o cara correndo no barro, a coisa se enreda no arame enfarpado, ou morre todo furado no arame enfarpado, ou ele fica preso ali e ele é alvo da artilharia inimiga. Né? Então, foi extremamente desgastante. E depois que tu está com a trincheira cavada, é difícil tu sair dela para avançar. Então, a guerra vai virando um impasse, assim, porque ninguém consegue produzir muita coisa no sentido de atacar o inimigo. Né? Então, os caras ficam morrendo ali dentro daqueles buracos, quase que enterrados vivos ali. Aqui é um quadrinho sobre os países que entraram na guerra, tá? E aí vocês vão ver que tem algumas mudanças de posição aí, tá? Alguns países, no começo, naquele efeito dominó lá que eu falei de declaração de guerra, tinham se considerados neutros. Depois, ao longo da guerra, eles vão assumindo uma posição, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso do Brasil. Então, aqui na Tríplice Aliança, a gente tem lutando a Alemanha, vê que já não é mais tríplice, né? Já tem mais um monte de gente. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. A Itália faz uma neutralidade no começo, mas em 1915 ela muda de lado. Tá? E a Bulgária vai entrar na guerra em 1915, do lado da Tríplice Aliança. E do lado da Entente, né, temos inicialmente França, Reino Unido, né? Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, é tudo mesmo, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é os mesmos caras. Depois a gente explica direitinho para quem ainda não entendeu a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra. Tá? A gente generaliza por Inglaterra ou Reino Unido. Tá? Então, a França, Reino Unido, Inglaterra, Império Russo são os principais, a adesão da Itália e o Canadá. O Canadá é muito ligado à Inglaterra, faz parte da comunidade britânica internacional, enfim. E depois vão entrando Sérvia, os Estados Unidos a partir de 1917, Bélgica, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Romênia, Brasil também em 1917, Montenegro, Polônia, Cuba, Grécia, África do Sul. Grécia, que estava sob o domínio do Império Otomano, a partir de 1917, com o enfraquecimento pela própria guerra do Império Otomano, que ele começa a perder soldados e começa a perder poderio militar, a Grécia, então, se liberta do Império Otomano e vai entrar na guerra do lado do Entente, justamente para consolidar essa sua independência. Tá bem? Brasil, vocês viram que tinha Brasil, né? Então a participação brasileira ela não é muito grande, não é muito significativa, nem substancial na guerra. O Brasil vai entrar na guerra porque ele tentava e estava se dando bem com a guerra no sentido de abastecer a Europa com produtos agrícolas, né? E os alemães queriam impedir esse abastecimento
que fosse alimentos para... Isso é uma questão da guerra também, né? Se tu cortar a linha de suprimentos do teu inimigo, seja de alimentos, seja de munição, do que for, tu tem um ganho, né? Tu não precisa só matar, tu não ganha uma guerra só matando fisicamente as pessoas, mas também tu inviabilizando as condições do teu inimigo. E os submarinos, que é uma inovação da guerra, da Primeira Guerra Mundial, alemães vão bombardear alguns navios, e tem 2 navios brasileiros que são bombardeados, e aí o Brasil, a população brasileira se revolta com isso e exige que o presidente brasileiro declare guerra contra a Alemanha, e o Brasil faz isso. Mas o Brasil não tem muita condição de entrar nessa guerra. Ele vai contribuir cedendo alguns navios de guerra da Marinha Brasileira, que naquela época era bem desenvolvida até, e alguns pilotos de avião, uma meia dúzia, na realidade, que vão mais passar fazendo treinamento do que entrando em batalha mesmo, né? E dando algum apoio médico, algum apoio logístico para as tropas. Vai ter algumas outras pessoas que vão realmente entrar em batalhas, né, no Brasil, mas não é um contingente expressivo. O que vai acontecer, né? O Brasil vai ter uma implicação significativa na economia, né? Que a retração econômica, né? Os países europeus estão em guerra, a economia deles vai se retrair, então vai abrir espaço para a industrialização, para que a gente desenvolvesse um pouco melhor a nossa indústria, né? Então, é justamente nesse período da guerra que a gente vai ter o movimento operário surgindo no Brasil, vai ter a instalação de várias fábricas e tudo mais. Beleza. 1917, então, vai ter 2 acontecimentos que vão mexer no equilíbrio da guerra, né? Que estava meio estagnada, aquelas trincheiras lá e tudo mais. A Alemanha estava conseguindo ter um pouquinho de sucesso, mas, em compensação, os seus aliados estavam enfraquecendo, estavam perdendo a guerra, e a Alemanha estava conseguindo ainda levar alguma coisa. O que vai desequilibrar a guerra, vai dar um gás para a Alemanha, que está lutando nessa altura quase que sozinha já, né? Primeiro, um ponto negativo para a Alemanha. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha pelos mesmos problemas do Brasil, né? Ataque, a destruição de alguns navios americanos, né? Acho que era um navio de passageiros, principalmente, e os americanos ficaram muito chateados com isso, e declararam guerra à Alemanha. O problema é que os americanos declararam guerra à Alemanha, foram montar o seu exército, foram recrutar gente para o exército, foram equipar o seu exército, foram transportar eles para a França, e os caras ficaram quase um ano lá na França treinando para entrar em guerra, né? Então, isso era negativo para o lado da Alemanha, mas, ao mesmo tempo, deu um gás para a Alemanha, porque eles demoraram a entrar na guerra. Mas, em 1917, a Rússia sai da guerra. A Rússia vai ter 2 revoluções, né? Nos interessa mais a de outubro, né? Quando dificilmente a gente fala em revoluções russas, a gente fala sempre em revolução russa, né? Que é a de outubro, que é a Revolução Socialista, né? Já em fevereiro, fevereiro e março, o calendário deles é diferente, a Rússia foi o país que mais sofreu com a guerra, que mais perdeu gente, porque era um exército atrasado. A maioria dos combatentes eram operários, eram camponeses. Era o cara que estava acostumado a trabalhar na lavoura lá e não a ser militar. E o equipamento russo era muito ultrapassado em relação ao equipamento alemão, ao equipamento das outras nações. Então, o exército russo, embora era o exército mais numeroso que tinha na guerra, era também o que mais perdia a gente, porque era mal equipado, né? E sofreu muito, e lutava em umas condições difíceis, porque o inverno lá na Rússia é pior do que nos outros lugares, porque lá é mais frio, está mais ao norte, né? Então, a Rússia estava muito exaurida, e a situação interna da Rússia, né, economicamente, interna e política, estava muito... Nós vamos ver isso na próxima aula, depois,
né? Era muito complicada. E aí depuseram o czar, o imperador russo, o Nicolau. Ele foi deposto e colocado no lugar um governo social-democrata, um governo burguês. Porém, esse governo continuou na guerra. E em outubro foi feita uma outra revolução, e aí sim uma revolução socialista, liderada, né, uma revolução operária. Né? Então, o povo vai tomar o poder e vai destituir este governo aí e vai criar... o que esses revolucionários reivindicavam antes da Revolução? Pão, terra e paz. Ou seja, as pessoas precisam de alimento, as pessoas precisam de terra para produzir, né? Ou seja, temos que fazer uma reforma agrária no país e temos que sair dessa guerra, porque essa guerra não nos interessa. E é isso que eles fazem. Então, quando há a Revolução de Outubro, a Rússia sai da guerra. Isso dá um baita fôlego para a Alemanha, porque toda aquela frente oriental lá se extingue. Então, ela pode tirar os exércitos de lá da frente oriental e concentrar tudo na frente ocidental. E aí ela vai ter alguns avanços na guerra, mas acontece em 2018 uma inversão por vários fatores. Né? A gente tem que pesquisar muito Primeira Guerra para poder chegar a uma conclusão do que vai acontecer com a Alemanha em 1918. Tá? Sim, a chegada dos Estados Unidos entrando na guerra influencia, mas influencia mais do ponto de vista psicológico e de previsão do futuro do que, de fato, um heroísmo dos norte-americanos. Até porque os norte-americanos não eram tão... por mais que o cinema, né, norte-americano tente vender os caras como os bambambam, os reis da cocada preta, os mocinhos que puxam a arma e atira até de olho fechado e acerta onde ele quer, né? Não era bem assim, a realidade não era essa. O exército americano, os combatentes não eram tão experientes assim, não? Mas era sangue novo. É um país que não passou por 4 anos de guerra, é um país que está chegando agora na guerra, com um equipamento novo, com um equipamento bom, tá? Soldados descansados. Tá? Os alemães estão há 4 anos na guerra. Os alemães estão cansados. Boa parte... A Alemanha estava para tentar tapar alguns buracos da guerra, estava tentando recuperar soldado que já tinha sido ferido e trazer o cara de novo para a guerra. Tá? Os caras que tinham nascido em 1900, que estavam fazendo 18 anos agora para entrar na guerra, não eram... A população não era tão grande com o número de perdas que a Alemanha estava tendo na guerra. Então, eu não conseguia recuperar o nível do meu exército com essa gurizada. A Revolução Russa deve ter influenciado? Sim, deve ter influenciado, porque os russos também faziam uma larga campanha, e a Alemanha teve, em 1918, uma revolução interna, que não chegou a ser a Revolução Socialista, ou seja, ela passou por um mesmo estágio da Rússia. Ela vai fazer uma revolução social-democrata, mas a revolução socialista é sufocada. Né? Então, eles criam um governo burguês, de orientação burguesa, destituem o imperador, o Kaiser Guilherme, e tem um governo ali social-democrata, republicano, mas existe uma pressão também socialista em cima da Alemanha, né? E a Alemanha começa a ter deserções. Ela vai perder quase 1 milhão de soldados, né? Seja por doença, seja pelo próprio ferimento, pelas mortes e por o cara ficar mutilado, mas muitos alemães vão cansar da guerra e vão começar a desertar, né? Vão sair e vão ser presos. O cara foge de uma trincheira, por exemplo, foge do campo de batalha e é preso, fica 4 meses preso. É melhor ele ficar 4 meses preso do que nesses 4 meses ele está correndo o risco de tomar um tiro no coco, né? De perder um braço, de perder uma perna. Tá? E outra, o pavor de vir um exército totalmente novo e totalmente equipado, quer dizer, ou seja, quando está todo mundo já cansado, exaurido da guerra, né? Estão em condições mais ou menos iguais, alemães, franceses, ingleses e tudo mais. Chegam uns caras novinhos em folha, né? É a cavalaria chegando, vamos dizer assim,
para brincar, mas é um reforço muito grande. Então, sim, vai ter algumas batalhas com os americanos, eles vão ganhar uma ou duas dessas batalhas, e isso vai causar um efeito psicológico muito grande nos alemães, e aí a Alemanha não aguenta mais, não tem condições de levar adiante isso, e acaba aceitando, em novembro, assinar um acordo, um armistício, que a gente chama, que é um acordo de cessar-fogo. Tá? E aí a coisa vai complicar. Depois a gente vai ver esse acordo aí. O que a guerra traz para a gente? Né? Muito se discute o número de baixas, o número de mortes. Tá? Por exemplo, aqui tem o número de soldados. São 100 milhões de soldados que morreram. Tá? E aproximadamente 21 milhões de feridos, alguns com sequelas permanentes. Por exemplo, perdeu um olho, perdeu um braço, perdeu uma mão, perdeu uma perna, ficar paralítico. Né? Então, são milhões de pessoas que vão sair, por exemplo, do mercado de trabalho. Tá? Além dos 11 milhões de soldados que morreram combatendo na guerra, né? Eu tenho mais 20 milhões, 21 milhões de pessoas marcadas, né, e prejudicadas pela guerra, incapacitadas, vamos dizer assim, pela guerra. Aqui não está a conta dos civis. Tá? A Alemanha desenvolveu, por exemplo, um canhão que disparava seus projéteis a 48 quilômetros de distância, por exemplo. Tá? Então, eles podiam estar longe de Paris, como eles estavam, né? Não ter chegado às portas de Paris, está a quase 50 quilômetros de Paris, e dali disparar e atingir a cidade de Paris e ali matar centenas, milhares de civis, de população civil, de que não é soldado. Né? Então, esses números da guerra, provavelmente, em termos de mortos, são maiores. Tá? O que mais que a gente tem da guerra como saldo? As invenções, o avanço. Né? A guerra ela vai trazer um avanço, ela vai mudar a cara do mundo. Então, primeiro, na questão da indústria bélica, na questão do armamento e da tecnologia militar. É a primeira vez que vai se usar aviões como arma de guerra, e vai se acoplar armas, né? Bombas para soltar do avião, metralhadora no avião para o cara fazer combate aéreo, para o cara metralhar quem está em solo. O tanque de guerra, o submarino, a própria metralhadora, os canhões de longo alcance, as armas químicas como gás. Tá? Os alemães começaram a introduzir o gás mostarda, o gás... Tem 2 ou 3 gases que os alemães lançaram. Né? Então, imagina que está todo mundo lá nas trincheiras, certo? E se o cara botar a cabeça para fora, toma um tiro no coco, então, e ninguém bota a cabeça para fora, então tu passa semanas sem que ninguém mate ninguém ali, né? E sem que ninguém consiga avançar para nada, a não ser ficar atolado no barro e no frio. Então, os alemães pegaram e começaram a soltar, o vento estava apontando para o outro lado lá, começaram a soltar um gás, né? E os caras estavam lá na trincheira, de repente começaram a enxergar uma nuvem verde, assim, começar a entrar dentro daquela trincheira e ir tomando a trincheira, e as pessoas começar a sufocar, a ter asfixia e começar a morrer. Né? Alguns desses gases causavam cegueira também. Né? Então, em termos de destruição, a Primeira Guerra Mundial foi um troço único, né? Até então na história da humanidade, porque, além de matar muita gente, desenvolveu armas cada vez mais sofisticadas em termos de destruição. Aí tem o submarino aqui. Tanque, deixa eu contar para vocês por que é tanque, né? Esse carro de guerra aí, que chama-se tanque.
porque os ingleses resolveram pegar um automóvel, blindar ele, deixar ele todo fechado e botar armas dentro dele. E para que os alemães não descobrissem, para que ficasse esse segredo militar bem guardado, eles colocavam isso dentro de enormes caixas de madeira, fechada para transportar de navio, e na caixa eles pintavam tanque, né? Tanque de água, né? Como se fosse uma caixa d'água. Na realidade, poderia chamar isso aí de caixa d'água, né? Foi isso que eles escreveram nas caixas de madeira que envolviam esses carros blindados, né? E daí eles chamaram isso de caixa d'água, né? Ou tanque. E aí passou para a história o nome desse veículo blindado de tanque de guerra, certo? Também se desenvolveu as máscaras, assim como o gás se desenvolveu máscaras para poder tu respirar sem te intoxicar com o gás, e ali tem vários modelos delas. Algumas eu acho que não vingaram, mas outras são utilizadas até hoje para se evitar a intoxicação. Mas não é só na indústria de guerra, não é só na indústria armamentista que vai ter evolução. Nós vamos ter avanços tecnológicos em outras áreas do conhecimento humano, mas também ligadas à guerra, em função da guerra. Cirurgia plástica, né? Então a gente está vendo aqui o cidadão que deve ter perdido a metade da cara em uma explosão, em alguma coisa assim, né? E aí a cirurgia plástica ela vai surgir justamente nessa época da guerra. Os bancos de sangue, tu armazenar sangue para poder fazer transfusão, para poder também é uma coisa da guerra. Gurias, o absorvente feminino, isso é uma novidade, nem eu não sabia disso. O absorvente feminino foi inventado na guerra, não como absorvente exatamente no primeiro momento, mas porque as enfermeiras britânicas ou francesas, não sei qual delas, que desenvolveram isso, que elas, para poder, os caras vinham todo ensanguentado, todo arrebentado, caindo, sangrando, e tu tem que estancar as hemorragias deles. Era muita gaze que ia, né? Gaze é aquela atadurazinha, né, de algodão, para poder coisar ou botar algodão. Elas inventaram, então, forraram, né, uma camada de algodão e de gás e tudo mais com celulose, né, uma espécie de papel, um papel meio poroso, para poder estancar, para fazer um curativo mais rápido, né? E aí, com o final da guerra, se viu que podia utilizar aquele tipo né, se adaptou um pouquinho o formato do curativo e se viu que poderia se usar na indústria, quer dizer, é uma questão da indústria que ela é feita para um objetivo militar durante a guerra, mas quando acaba a guerra, tu acaba usando isso comercialmente e dá uma outra finalidade, né? Controle de tráfego aéreo, o raio-x, o aparelho de raio-x, sabe a radiografia, quando a gente cai, machuca, não sabe se quebrou o braço ou não, e aí tem que tirar um raio-x ou uma radiografia para saber para enxergar o osso lá dentro da carne, se ele está quebrado ou não. Os aparelhos disso eram um negócio, um trambolho gigantesco. Então, se desenvolveu aparelhos compactos que os caras pudessem levar para próximo do campo de batalha, que poderiam ser transportados para identificar fraturas ou ferimentos, ou se tem uma bala dentro do corpo da pessoa e tudo mais, né? Máscara contra a doença, minha carinha aqui, eu acho que está atrapalhando para aí. Não sei se sai, deixa eu tirar aqui. Daí tem a moça ali, ó, usando uma espécie de máscara para filtrar o ar por causa das doenças. E uma coisa que eu vou pedir para vocês pesquisar, em 1918, 1919, o mundo vai ser acometido por uma pandemia, que é a gripe espanhola, e que matou milhões de pessoas no mundo inteiro também. Tá? Então, além dos efeitos da guerra, nós vamos ter os efeitos da pandemia de gripe espanhola. E ela vem justamente, muito provavelmente, o surto surgiu entre os soldados norte-americanos e eles levaram e espalharam isso pela Europa e acabou se espalhando pelo mundo inteiro a gripe espanhola. E a lâmina de barbear, a famosa Gillette, aquela que tem
dois ladinhos, foi inventada também na Primeira Guerra Mundial. O que mais que a guerra fez? A Europa redesenhada. Então, a gente tem aqui a Europa antes da guerra. Tá? Então, olhem com atenção, depois pausem e olhem, observem esse mapa. Europa antes da guerra, Império Russo, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco, tá? E os outros que tem coroazinha é monarquia, o que não tem coroazinha é república, né? Algumas são democráticas, outras não. Isto é a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E aqui a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Então vejam que vai surgir uma série de países. O Império Russo deixa de ser Império Russo e passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Otomano desaparece e vai dar lugar a um país bem menor do que era o Império Otomano, chamado Turquia, que é uma república, tá? Mas o Império Otomano, e eu procurei vários mapas, não consegui achar aqui um que mostrasse bem direitinho. O Império Otomano, além de dominar a Grécia e essa região aqui do Mar Negro, o Império Otomano dominava todo o Oriente Médio, toda a parte do petróleo lá. E por isso que era muito interessante e era muito cobiçado pelas nações europeias, porque é um momento de desenvolvimento industrial e que a principal fonte energética é o petróleo. E se descobre que a principal região produtora de petróleo no mundo é o Oriente Médio, é onde que está sob o controle do Império Otomano. Com o desaparecimento do Império Otomano, essa região do Oriente Médio vai ficar sob domínio principalmente da Inglaterra. E era o que a Alemanha queria. A Alemanha queria ter acesso ao Oriente Médio, né? Síria, Líbano, toda essa região, Arábia Saudita, Catar, Iraque, nem existiam esses países ainda. Eles foram criados depois, acho que até depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, toda essa região ali do Oriente Médio, rica em petróleo, estava na mão do Império Otomano, mas ele deixou de existir, ele desapareceu. Foi criada uma república no lugar, chamada Turquia, que existe até hoje. Né? Então, vejam aqui, Iugoslávia, então, todos aqueles lugares, Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro e Macedônia, viraram a Iugoslávia, ou Eslavos do Sul. Né? E aí, manteve-se a Bulgária, manteve-se a Romênia, a Áustria ficou bem pequenininha, se separou da Hungria, ficaram dois países separados, a Áustria e a Hungria. A Alemanha reduziu bastante, tá? Surgiu um novo país aqui, onde era Império Alemão e onde era Império Austro-Húngaro, metade estava no Império Austro-Húngaro, metade estava no Império Alemão, que é um novo país chamado Tchecoslováquia, hoje não existe mais, depois a gente vai descobrir, isso é na década de 90, ele deixa de existir a Tchecoslováquia, e agora a gente tem dois países, a Eslováquia e a República Tcheca. Tá? A Polônia, que nem estava naquele outro mapa ali, ela vai aparecer aqui, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia vai se separar do Império Russo, né? Enfim, então eu tinha vários impérios que vão desaparecer com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial. E aí a guerra chega ao fim. Tratado de Versalhes, a paz como um prenúncio de outra guerra. Gente, eu não vou ler, eu vou deixar que vocês depois pausem e leem, porque o vídeo já está enorme, mas a paz que foi tratada, né, ela teve mais um sentido de vingança, principalmente por parte da França em relação à Alemanha, e a Inglaterra, numa medida um pouco menor, tá? Mas principalmente França e Inglaterra, estava com um sentimento de vingança em relação à Alemanha muito grande. Então, o acordo de paz, ele não foi um acordo de paz, ele foi uma imposição à Alemanha, principalmente à Alemanha, porque a Alemanha, inclusive, nem participou das discussões. Duraram 6 meses as discussões para se fazer um acordo de paz, um tratado de paz, tá? Depois daquele armistício. O armistício é só parar de se trocar tiro. E aí depois se elabora um tratado
de paz. E esse tratado de paz ele vai ser tão prejudicial à Alemanha que isso vai causar um sentimento muito ruim dentro do povo alemão. E esse sentimento ruim dentro do povo alemão vai abrir as portas para o surgimento de uma figura odiosa na história da humanidade, chamada Adolf Hitler, que desenvolveu um movimento chamado nazismo, que nós vamos estudar mais na frente aí, certo? O que tratava esse acordo de paz? Primeiro, a Alemanha perdeu muito território, tá? Então, ela perdeu para várias nações, para vários outros países, pedacinhos do seu território. Então, dá 13% do território que ela tinha, ela perde. E, com isso, 10% da população que vai ficar nesses territórios que foram perdidos. Proibição de promover recrutamento militar, proibição de que o exército tivesse mais de 100 mil soldados, proibição de manter marinha de guerra, proibição de ter aviação de guerra, proibição de ter tanque de guerra e artilharia pesada. Tem uma região neutra da Alemanha que faz divisa com a França, ela é obrigatoriamente desmilitarizada, né? Não pode mais se juntar com a Áustria e pagar uma grana violenta. Inicialmente, 20 bilhões de marcos alemães em ouro para Inglaterra e França. Tá? Depois eles aumentaram essa quantia para 200 bilhões e até 2010 a Alemanha ainda pagava essa indenização de guerra. Além disso, em termos de suprimentos, também a Alemanha foi obrigada a pagar um monte de suprimentos, só que a Alemanha não tinha condição de pagar tudo isso. Então, vejam que o acordo ele é extremamente desfavorável à Alemanha. É uma punição. Mas não é só a Alemanha que vai sair arrasada desses 4 anos de guerra, né? Todas as nações envolvidas na guerra vão ter algum prejuízo, principalmente as nações europeias. Todas as nações europeias vão ter algum prejuízo, tá? Com esses 4 anos de guerra. Por quê? Porque o campo de batalha era o território dos países. Então, onde eu tinha plantação de alguma coisa, ou criação de gado, ou, né, coisa que gerasse alimento, estava sendo cavado para fazer trincheira e estava sendo bombardeado ou pisoteado por milhares de homens e cadáveres se acumulando ali. Então, eu paro essa produção. Né? Em boas partes da Europa, eu vou parar a produção agrícola. Né? Segundo, a produção industrial também vai diminuir, porque vai se concentrar em fazer armamentos. Né? Então, economicamente, eu vou voltar tudo para a questão da guerra. A mão de obra, eu vou perder a mão de obra. A força de trabalho europeia vai ser gravemente destruída, porque vocês viram 11 milhões de soldados, fora os civis. Tá? Esses caras não são soldados permanentes, boa parte deles não são soldados permanentes, muitos deles são operários, são camponeses, são trabalhadores em geral, que se alistaram para a guerra. Né? Até porque nenhum desses países tinha tanto soldado permanente, soldado pago, que o cara entra que faz a carreira militar. Né? Boa parte era recrutado só para a guerra. Então, esses caras morreram. E outros, vocês viram 21 milhões de pessoas que ficaram mutiladas, alguns deles imprestáveis para o trabalho. Né? Pelo menos na época, pelo menos dentro da mentalidade das condições da época, né? O cara paralítico, o cara sem perna, o cara sem braço. Né? Então, isso economicamente arrebentou todas as nações europeias, não só a Alemanha. Claro, a Alemanha foi a principal prejudicada, mas a Inglaterra, a França, todo mundo teve problema. Quem menos sofreu foi os Estados Unidos. Pelo contrário, os Estados Unidos saíram fortalecidos, extremamente fortalecidos da guerra. Eles eram um país antes de entrar na guerra
e saem da guerra num patamar mais elevado. Por quê? Porque eles, durante o período que não estavam em guerra, eles estavam fornecendo produtos industriais e produtos agrícolas para a Europa. Então, eles vão de devedor, eles deviam, né, tinham dívidas com os países europeus, eles vão passar, no final da guerra, a credores, ou seja, os países europeus é que vão ter dívidas com os Estados Unidos. A guerra não foi no território norte-americano. A guerra foi lá na Europa. Os Estados Unidos perderam muito menos soldados do que os outros, embora tenham perdido bastante soldados, mas muito menos do que os outros. Tiveram só um aninho ali, nem um ano de guerra, enquanto os outros tiveram 4 anos de guerra. Então, os Estados Unidos saem forte militarmente, forte politicamente, forte economicamente. Então, os Estados Unidos se dão bem nessa coisa da guerra. Lembrando a vocês, né, que a Alemanha vai perder todas as colônias que ela tem, né? Ela perde as colônias da África, da Ásia, tudo quanto é lugar, a Alemanha perde colônias. Então, ela deixa de ser uma potência colonial, como era a Inglaterra ainda permanece uma potência colonial, a França também, né? E é isso. Deixa eu ver, tem mais? Não, acabou. Tá, pessoal? Então, assim, ó, a guerra, ela é horrível, tá? Claro, ela traz avanços tecnológicos, a gente avança em pesquisa de algumas coisas e tudo mais, mas o mal que ela traz para a humanidade e as feridas, elas são difíceis de cicatrizar, tá? Essa guerra, do jeito como terminou, e o acordo de paz que foi feito, ela abriu espaço para uma futura guerra. Né? O próprio presidente norte-americano lá, os Estados Unidos dão a ideia de uma coisa chamada Liga das Nações, que é uma antecessora da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Que era para fazer assim um clube, né? um congresso, vamos dizer assim, com todas as nações do mundo, para que nunca mais houvesse uma guerra dessas proporções, certo? Porque daí as nações, lá nos debates, elas se autorregulariam. Se alguém pudesse colocar isso em risco, a paz em risco, essa associação das nações impediria. Mas os Estados Unidos não, embora tenha dado a ideia, não participou dessa Liga das Nações, se retirou das negociações lá do acordo de paz de Versalhes pelo tamanho da punição que estavam colocando contra a Alemanha. E o próprio presidente dos Estados Unidos vai dizer que esse acordo de paz é praticamente uma declaração para uma guerra futura. E vai acontecer. 20 anos depois, nós vamos ter, então, a Segunda Guerra Mundial, que também é assunto para depois, tá, pessoal? Só uma curiosidade, o pessoal entra muito eufórico quando se faz aquela semana das declarações de guerra ali, está todo mundo eufórico, os caras estão romantizando a guerra, achando que vão voltar heróis da guerra, né? Achando que vão dar um pau na outra nação e vão, né? Então eles têm uma visão romântica, vamos dizer assim, da guerra, que é o que a gente tem às vezes vendo filmes de guerra e acha que a guerra é bonita, que é o heroísmo, e na realidade a guerra é completamente diferente, né? Ela é extremamente destrutiva, não é lugar para herói, porque principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, a capacidade do cara deixou de ser importante, por mais que a gente veja em filmes aí que o cara é o bambambam, na realidade não é isso que determina se o cara vai sobreviver ou não, tá? Porque as máquinas de destruição estão cada vez mais avançadas. E hoje de manhã eu acordei com uma notícia que me deixou extremamente preocupado, que é a dos drones com inteligência artificial e que foram utilizados, inclusive, nesses confrontos aí entre Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza, né? Que eles podem disparar sem ter o comando de um ser humano, ou seja, são drones que tu não consegue enxergar porque eles ficam numa altura muito alta
e que eles têm armas com um grande poder de destruição e que eles não necessariamente precisam ser operados pelo ser humano. Eles têm uma inteligência artificial que, a partir de algoritmos de máquina, eles fazem uma leitura do que pode ser perigoso ou ofensivo ou inimigo, e eles disparam automaticamente sem o controle de um ser humano. E isso, para quem, bom, não é da época de vocês, os filmes O Exterminador do Futuro, ele falava sobre isso, né? Sobre um momento em que as máquinas tomaram autonomia tanta que resolveram destruir a raça humana, né? Então é isso, né? É um negócio, tem um movimento para barrar esse tipo de arma e tudo mais, mas veja, essas armas elas erram, embora elas tenham uma inteligência artificial, elas erram. E o pior, elas atuam em rede, elas podem passar informação para 20 armas ao mesmo tempo. Então, se uma delas faz um cálculo errado, né, ela pode com que outros 20 drones bombardeiem alvos errados, né, e sem interferência humana. E isso é apavorante. E começa essa coisa com a Primeira Guerra Mundial, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a desenvolver as técnicas de destruição em massa de pessoas, né? Com todos aqueles equipamentos ali que eu citei para vocês no vídeo. Tá bom? Ficou longo, mas é uma aula para 2 semanas. Tá bom, pessoal? Então, esta semana e a outra, vocês vão se dedicar a isso, ok? Um abraço a todos, continuem estudando. E, por favor, assistam às aulas e não busquem respostas na internet. É muito mais fácil me responder com o que eu botei na aula do que o que tem na internet. Abração.